Pouco depois das 14h, Alexandre de Moraes começou a interrogar Jair Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República acusa o ex-presidente de ser o chefe da trama golpista. Bolsonaro negou que tenha tratado com comandantes militares sobre um golpe de Estado no Brasil ou que tenha avaliado prender autoridades. Mas o ex-presidente disse que discutiu com a alta cúpula militar possibilidades constitucionais para contestar o resultado das urnas, mesmo tendo perdido as eleições presidenciais de 2022. Sentado entre dois advogados, o ex-presidente Jair Bolsonaro iniciou dizendo que a denúncia contra ele não procede. É verdadeira a acusação que lhe é feita? Não procede a acusação, Excelência. Logo depois, Alexandre de Moraes disse que iria seguir a ordem cronológica dos fatos. Nessa etapa, segundo o rito processual, o réu exerce a autodefesa e não pode ser contraditado. Moraes leu diversas declarações de Bolsonaro dadas ao longo do mandato, em que questionava a segurança das urnas e do processo eleitoral. Moraes quis saber qual era o fundamento para as reiteradas alegações de fraude. Eu fiquei 2 anos como vereador e 28 como parlamentar. A minha retórica sempre foi parecida com isso. Vamos lá. A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu. Essa foi a minha retórica, que usei muito enquanto deputado e depois como presidente, também buscando aí o voto impresso como uma forma a mais de termos mais uma barreira, para evitar qualquer possibilidade de se alterar o resultado de umas eleições. Moraes também questionou a declaração de Bolsonaro durante a reunião ministerial de julho de 2022, de que ele, Moraes, Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, todos do STF, estariam recebendo dinheiro para fraudar as eleições. Bolsonaro então falou que não tinha provas do que disse e se desculpou. Quais eram os indícios que o senhor tinha que nós estaríamos levando 50 milhões, 30 milhões de dólares? Não tem indício nenhum, senhor ministro. Tanto é que era uma reunião para não ser gravada, um desabafo, uma retórica que eu usei. Se fosse outros 3 ocupando, teria falado a mesma coisa. Então, me desculpem, não tinha essa intenção de acusar de qualquer desvio de conduta dos senhores 3. Bolsonaro também foi questionado sobre uma reunião que realizou com embaixadores de vários países no Palácio da Alvorada, antes das eleições, em que fez ataques às urnas sem apresentar qualquer prova. A reunião foi uma das bases utilizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral para condenar o ex-presidente e o declarar inelegível até 2030. Bolsonaro se defendeu. Disse que se reunir com embaixadores era uma prerrogativa do presidente da República. Disse que exagerou na retórica e voltou, como em vários momentos do interrogatório, a questionar a segurança das urnas e a defender mais camadas de proteção. Que é uma política privativa do chefe do Executivo. Se eu exagerei na retórica, devo ter exagerado com toda certeza. Mas a minha intenção, meu objetivo sempre foi mais uma camada de proteção para a ocasião das eleições, de modo que evitasse qualquer conflito, qualquer suspeição. Todo o sistema eletrônico computacional possui vulnerabilidades. A intenção minha não é desacreditar, sempre foi alertar para aprovar. Em seguida, Moraes questionou se Bolsonaro foi informado sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições. A denúncia aponta que a PRF realizou blitz em cidades onde o então candidato Lula tinha obtido a maior parte dos votos, para dificultar o trânsito dos eleitores. No dia do segundo turno, o TSE determinou a suspensão das operações. O senhor teve conhecimento dessa operação? Não, senhor. O que eu fiquei sabendo sobre isso, após o ocorrido, é que nenhum eleitor deixou de votar nessas regiões, é o que eu fiquei sabendo depois. Bolsonaro também foi interrogado sobre a acusação do relator Mauro Cid, de que fez pressão para que o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, adiasse a divulgação do relatório sobre a segurança do sistema eleitoral do primeiro para o segundo turno. O documento afirmou que não foi encontrada nenhuma fraude. O ex-presidente disse que nunca pressionou o ministro para adiar ou modificar o relatório.
as Forças Armadas entraram na Comissão de Transparência Eleitoral. Eu era, né, o chefe supremo das Forças Armadas. O que eu pedia sempre para o ministro da Defesa é fazer um relatório mais imparcial possível e que, se não houvesse, e só colocasse ali o que não tivesse qualquer sombra de dúvida. O relatório saiu, se eu não me engano, dia 11 de novembro. Não tinha prazo para entregá-lo. Eu acho que ele entregou no momento certo, com o seu arrazoado, que atendeu, no meu entender, a todos nós. O meu relacionamento com qualquer ministro nunca foi sob pressão ou sobre autoritarismo. E apesar de ter levantado por diversas vezes dúvidas sobre as urnas, Bolsonaro disse ter acreditado no relatório das Forças Armadas. A partir do momento que você não tem prova de nada, a gente acredita. Moraes também questionou Bolsonaro sobre uma reunião na qual, segundo a denúncia da PGR, o então assessor Felipe Martins levou um advogado para que se discutisse a chamada minuta do golpe. Segundo a denúncia, o documento previa medidas contra a ordem democrática para reverter o resultado das eleições, como a instalação de um estado de sítio e prisão de autoridades. Mauro Cid reiterou ontem a existência dessa reunião e disse que o então presidente recebeu, leu e fez alterações no documento, mantendo o trecho que previa a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Moraes quis saber se o ex-presidente se recordava da reunião com Martins. Para tratar de minuta, não. Eu lembro que ele esteve lá, várias vezes teve na Alvorada, foi uma vez só não. Raras vezes conversei com ele. Ele não é a pessoa adequada para tratar de minuta, seja qual for. Quando se fala em minuta, dá a entender que é uma minuta do mal. Da nossa parte, tá? Quando se fala em minuta do mal, conspiração, né? Eu sempre tive o lado da Constituição. Em seguida, Moraes questionou o ex-presidente sobre uma outra reunião no dia 7 de dezembro de 2022, quando, segundo a denúncia, a chamada minuta do golpe foi apresentada ao então ministro da Defesa, Paulo Sérgio, e aos então comandantes das Forças Armadas. Bolsonaro negou qualquer discussão sobre um golpe de Estado. O que foi conversado nessas poucas reuniões, que teve reunião para tratar de outros assuntos. Por exemplo, tratamos de GLO, porque os caminhoneiros estavam parando na iminência de parar sobre o que poderia acontecer com aquela multidão em frente aos quartéis. Então, teve reunião para tratar exclusivamente desse assunto. Conforme falou o Alfredo Gomes, talvez tenha sido nessa reunião, nós estudamos possibilidades outras dentro da Constituição. Ou seja, jamais saindo das quatro linhas. Como o próprio comandante Paulo Sérgio falou, que tinha que ter muito cuidado na questão jurídica, porque não podíamos fazer nada fora disso. Obviamente, a gente sabia disso. Em poucas reuniões, abandonamos qualquer possibilidade de uma ação constitucional. Abandonamos e enfrentamos aí o ocaso do nosso governo. Depois voltou a falar sobre o texto da chamada minuta do golpe e negou que tenha mudado o texto, como afirmou Mauro Cid. Segundo ele, o conteúdo do documento foi discutido de maneira informal, já que, segundo ele, as portas do TSE estavam fechadas para mudar o resultado das eleições. E isso após o tribunal impor uma multa de 22 milhões de reais ao PL, partido de Bolsonaro, pela representação judicial contra o resultado das eleições. E por isso não havia clima para qualquer coisa. Bolsonaro também negou que o almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, tenha colocado tropas à disposição para um golpe. Não existia essa vontade. O sentimento de todo mundo é que não tínhamos mais nada que fazer. Se tivesse ser feito alguma coisa, seria lá atrás, via Congresso Nacional. Não foi feito, então tínhamos que entubar o resultado das eleições. E poder até a Vossa Excelência perguntar por que não passou a faixa. Eu não ia me submeter à maior vaia da história do Brasil, sabe, concordar comigo. Hipótese alguma, não existe isso. Até eu digo a Vossa Excelência, se nós fôssemos prosseguir no estado de sítio, ou até mesmo defesa, as medidas seriam outras. Na ponta da linha é que teriam outras instituições envolvidas. Agora, não tinha clima, não tinha oportunidade, não tínhamos uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. E, repito, só foi conversado esses outros hipóteses constitucionais, tendo de vista o TSE ter fechado as portas para a gente.
Em vários momentos do interrogatório, o ex-presidente Jair Bolsonaro repetiu que nunca se falou em golpe no alto escalão de seu governo. Ele também negou que tenha sido ameaçado de prisão pelo general Freire Gomes durante a reunião no Palácio da Alvorada, como afirmado em depoimento pelo ex-comandante da Aeronáutica, Batista Júnior. Bolsonaro afirmou que não tem qualquer ligação com os atos golpistas de 8 de janeiro e disse que a invasão das sedes dos três poderes não se pode chamar de tentativa de golpe. Golpe de Estado, né? Que você vai chegar lá, tá chegando lá. Golpe de Estado não são meia dúzia de pessoas, 2 ou 3 generais e meia dúzia de coronéis. Falar em golpe de Estado, dessa forma como se tratou aqui, o que aconteceu, em especial depois do meu governo, onde estava fora do Brasil. Graças a Deus estava fora do Brasil. Sem qualquer participação minha, sem qualquer liderança, sem Forças Armadas, sem armas, sem um núcleo financeiro, sem nada, isso não é golpe. O ex-presidente repetiu que não havia clima para uma ruptura democrática no Brasil. Da minha parte, por parte de comandantes militares, ou do Estado do meu lado, nunca se falou em golpe. Golpe é uma coisa abominável. O golpe até seria fácil começar. O after day, que é simplesmente imprevisível e danoso para todo mundo. O Brasil não poderia passar por uma experiência dessa. E não foi sequer cogitado essa hipótese de golpe no meu governo. Ao ser questionado pelo Procurador-Geral da República sobre as manifestações que foram convocadas depois do resultado das eleições, inclusive com teor golpista, Bolsonaro disse que jamais apoiou qualquer movimento antidemocrático. Então, logo as eleições se acabaram, começou-se um movimento muito forte pelo Brasil. E o mais forte foi dos caminhoneiros. Se eu não me engano, dia 1º de novembro ou dia 2, eu fiz um vídeo pedindo, então, que eles desobstruíssem as vias. Se eu não me engano, nós tínhamos perto de 1000 pontos de estrangulamento. A própria PRF sozinha não podia desmobilizar. Se eu almejasse o caos no Brasil, é só ficar quieto. Eu pacifiquei o máximo que pude ao longo dos 2 meses de transição. Não houve ida para confronto, não houve estímulo da minha parte a fazer nada de errado. Obviamente, perdi a eleição, não convoquei ninguém para fazer protesto, fazer qualquer coisa ilegal ou até mesmo legal. Eu simplesmente fiquei recluso. Bolsonaro também disse que não desmobilizou os acampamentos em frente aos quartéis por temer algo pior. O momento é muito forte. Se nós simplesmente desmobilizássemos aquilo, poderia o pessoal ir na região aqui da Praça dos Três Poderes, ficar pior ainda, ficar lá afastado. E no meu governo, 4 anos cheio do meu governo, nenhum, senhor Paulo Gonet, nenhum ato atentatório à democracia se fez presente. Se era tão atentatório assim, porque no dia 2 de janeiro, o atual presidente não desmobilizou. Esperou mais 5 dias, mais 6 dias para desmobilizar. E talvez, pela minha figura, o pessoal não fez absurdo. Agora, tem sempre os malucos ali que ficam com aquela ideia, né, de AI-5, intervenção militar, que as Forças Armadas, os chefes militares jamais iam embarcar nessa, porque o pessoal estava pedindo ali, até porque não cabia isso aí, e nós tocamos o barco, né? Então, me desculpa, respeitosamente, Vossa Excelência, não estimulamos nada de